Olá, hoje estamos após algumas questões técnicas resolvidas, né? Estamos aqui para fazermos essa live. Hoje com o capítulo terceiro, né? A leitura comentada do capítulo terceiro do trabalho Psicologia de Grupo e Análise do Eu, do Freud. Capítulo terceiro, outras descrições da vida mental coletiva. Vamos ler e comentar, né? Utilizamos a descrição de Le Bon à guisa de introdução, por ajustar-se também à nossa própria psicologia, na ênfase que dá à vida mental inconsciente. Mas temos agora de acrescentar que, na realidade, nenhuma das afirmativas desse autor apresentou algo de novo. Tudo o que diz em detrimento e depreciação das manifestações da mente grupal já fora dito por outros antes dele, com igual nitidez e igual hostilidade. E fora repetido em uníssono por pensadores, estadistas e escritores desde os primeiros períodos da literatura. As duas teses que abrangem as mais importantes das opiniões de Le Bon, ou seja, as que tocam na inibição coletiva do funcionamento intelectual e na elevação da afetividade nos grupos, foram formuladas pouco antes por Siegel. No fundo, tudo o que resta peculiar a Le Bon são as duas noções do inconsciente e da comparação com a vida mental dos povos primitivos. E mesmo estas, naturalmente, já haviam sido com frequência aludidas antes dele. Contudo, o que é mais? A descrição e a estimativa da mente grupal, tal como fornecida por Le Bon e os outros, de modo algum foram deixadas sem objeção. Não há dúvida de que todos os fenômenos da mente grupal que acabaram de ser mencionados foram corretamente observados. Mas é também possível distinguir outras manifestações de formação de grupo, que atuam em sentido exatamente contrário e das quais uma opinião muito mais elevada da mente grupal deve necessariamente decorrer. O próprio Le Bon estava pronto a admitir que, em certas circunstâncias, os princípios éticos de um grupo podem ser mais elevados que os dos indivíduos que o compõem, e que apenas as coletividades são capazes de um alto grau de desprendimento e devoção. Ao passo que, com os indivíduos isolados, o interesse pessoal é quase a única força motivadora nos grupos. Ele raramente é proeminente. Le Bon, 1920, página 65. Outros escritores aduzem o fato de que apenas a sociedade prescreve quaisquer padrões éticos para o indivíduo, enquanto que, via de regra, este fracassa, de uma maneira ou de outra, em mostrar-se à altura de suas elevadas exigências. Ou então, indicam eles que, em circunstâncias excepcionais, pode surgir nas comunidades o fenômeno do entusiasmo, que tornou possíveis as mais esplêndidas realizações grupais. Quanto ao trabalho intelectual, permanece um fato, na verdade, que as grandes decisões no domínio do pensamento e as momentosas descobertas e soluções de problemas só são possíveis ao indivíduo que trabalha em solidão. Contudo, mesmo a mente grupal é capaz de gênio criativo no campo da inteligência, como é demonstrado, acima de tudo, pela própria linguagem, bem como pelo folclore, pelas canções populares e outros fatos semelhantes. Permanece questão aberta, além disso, saber quanto o pensador ou o escritor individualmente devem ao estímulo do grupo em que vivem, e se eles não fazem mais do que aperfeiçoar um trabalho mental em que os outros tiveram parte simultânea. Frente a essas descrições completamente contraditórias, talvez parecesse que o trabalho da psicologia de grupo estivesse fadado a chegar a um fim frutífero. Mas é fácil encontrar uma saída mais esperançosa para o dilema. Uma série de estruturas bastante diferentes provavelmente se fundiram sob a expressão grupo e podem exigir que sejam distinguidas. As assertivas de Siegel, Le Bon e outros referem-se a grupos de caráter efêmero, que algum interesse passageiro apressadamente aglomerou a partir de diversos tipos de indivíduos. As características dos grupos revolucionários, especialmente os da Grande Revolução Francesa, influenciaram inequivocamente suas descrições.
As opiniões contrárias devem sua origem à consideração daqueles grupos ou associações estáveis em que a humanidade passa a sua vida e que se acham corporificados nas instituições da sociedade. Os grupos do primeiro tipo encontram-se com os do segundo, no mesmo tipo de relação que um mar alto, mas encapelado, tem com uma ondulação de terreno. Até aqui nós lemos o que Freud traz sobre Le Bon. Ele retorna, né, aqui a falar de Le Bon e depois ele vai falar sobre um outro autor, né? Vamos ler e comentar também. Freud ele retoma essa análise de Le Bon, né, que vai descrever as multidões como irracionais, impulsivas, né, e facilmente influenciáveis, né? Nós vimos isso na leitura do capítulo 2, que foi uma introdução, na verdade, que Freud fez para com o capítulo, né, terceiro, que ele vai falar aqui de outras descrições da vida, mental de grupo, né, ou da vida mental coletiva. E segundo Le Bon, né, um indivíduo em um grupo, ele acontece o que com esse indivíduo? Ele perde a sua consciência crítica, né? É dominado por emoções primitivas. Por isso Freud vai falar, né, das questões dos povos, né, da vida mental dos povos primitivos, que é a comparação que Le Bon faz, né? Um indivíduo em um grupo, tanto quanto a vida mental dos povos primitivos, porque se entendia, né, à época, nós precisamos contextualizar, de que a organização social de povos primitivos não havia nenhum tipo de consciência crítica, né? E o Le Bon compara justamente isso, como se aquela organização dos povos primitivos ela não tivesse uma complexidade, fosse muito simples, né? E a falta de consciência crítica estaria ligada a esse tipo de ignorância, né? Não considerando como hoje os estudos consideram, né? Se nós lermos, por exemplo, as formas elementares da vida religiosa de Émile Durkheim, nós vamos ver que o que Le Bon escreveu lá em 1855, parece que a obra originalmente é desse ano, nós vamos ver que é bem diferente, né? O contexto para o hoje, né? Para agora. E é bem diferente o contexto do que Le Bon fala, né? E diferente o que Durkheim já coloca da complexidade quando ele estuda, por exemplo, as várias comunidades dos aborígenes australianos, né? Ele vê a complexidade, né, quanto ao emblema do totem, né, nessas tribos, né? E a complexidade da formação desses grupos. Então, não se mostra uma inteligência que não seria uma inteligência tão rudimentar assim, né? Até porque pela paleoantropologia, nossa inteligência não é muito diferente do período neolítico, não, né? Nós só estamos, ao invés de guerrearmos ferozmente entre nós próprios, nós estamos em guerras nervosas e psíquicas, né? Na pressão do trabalho cotidiano, nas filas de supermercados, né? Quando tem promoções correndo para alcançarmos, né, aquilo ali, não perdermos aquele produto, enfim. Quando nós vemos aí, né, diversas pessoas nas mais diversas classes sociais indo até determinado comércio que está fazendo uma grande promoção e as pessoas ali num impulso, né, e mostrando a sua, vamos usar esse termo, né, esse impulso primitivo, né, do eu quero, do é meu, de estar ali como se estivesse caçando, né, e não pode deixar aquela caça escapar, né. E para isso, os adversários, as outras pessoas que querem também aquele produto, muito se empurram, né, para chegar primeiro até ele. E aquelas pessoas que de condições muito mais abastadas, que não importa aquilo ali, né? Eu compro pela internet, eu não preciso de promoção, eu tenho um domínio financeiro muito maior, muito melhor, não tenho que passar por essa situação. Então,
já ganhou a guerra, né? Vamos dizer assim, né? Já conseguiu aquele produto desejado, né? E o Le Bon vai dizer que esse tipo de atitude que nós estamos aqui, né, quando a pessoa está em um grupo, e como se tivesse uma mente grupal de um povo primitivo, dado esses impulsos, sem essa consciência crítica, que seria algo quase hipnótico. Mas aí é que está, o Freud quer saber justamente isso. Esse tipo de hipnose surge somente por uma questão de sugestão, mas o que realmente é a sugestão? Qual realmente, como se dá, qual é e como se dá esse processo? Freud quer chegar à causa disso, né? E não ficar apenas justificando que é um processo quase que hipnótico, um processo sugestivo. Ele quer saber o que é sugestão, o que é hipnose, qual é a causa. E se na hipnose há o hipnotizador e o hipnotizado, em um grupo, quem pode fazer essa figura? É o grupo que faz ou existe uma outra figura que faz o papel do hipnotizador? Que aí nós temos que pensar, estaria quem faz o papel do hipnotizador alheio ao comando de outro, porque ele próprio comanda. E então ele estaria totalmente indene a qualquer tipo de regra que aquele grupo esteja a fazer, porque ele não está sob esse controle do hipnotizador ou do operador. E o Freud ele concorda, em parte sim, mas ele busca explicar esses fenômenos através da psicanálise. E ele vai buscar explicar esses fenômenos através da psicanálise, essa figura do hipnotizador que eu falei. Especialmente ele vai usar aqui os conceitos de identificação e do papel do líder. O líder seria aí uma figura, né, comparável ao hipnotizador. Vamos prosseguir em nossa leitura comentada. McDougall, acho que é assim que pronuncia, eu não falo inglês, em seu livro sobre The Group Mind, a mente grupal, parte da mesma contradição que acabou de ser mencionada e encontra uma solução para ela no fato da organização. No caso mais simples, diz ele, o grupo não possui organização alguma, ou uma que mal merece esse nome. Descreve um grupo dessa espécie como sendo uma multidão. Admite, porém, que uma multidão de seres humanos dificilmente pode reunir-se sem possuir pelo menos os rudimentos de uma organização em que, precisamente nesses grupos simples, certos fatos fundamentais da psicologia coletiva podem ser observados com facilidade especial. Antes que os membros de uma multidão ocasional de pessoas possam constituir algo semelhante a um grupo, no sentido psicológico, uma condição tem de ser satisfeita. Esses indivíduos devem ter algo em comum uns com os outros, um interesse comum num objeto, uma inclinação emocional semelhante numa situação ou noutra e, consequentemente, gostaria eu de interpolar certo grau de influência recíproca. Quanto mais alto o grau dessa homogeneidade mental, mais prontamente os indivíduos constituem um grupo psicológico e mais notáveis são as manifestações da mente grupal. O resultado mais notável e também o mais importante da formação de um grupo é a exaltação ou intensificação de emoção produzida em cada membro dele. Segundo McDougall, num grupo, as emoções dos homens são excitadas até um grau que elas raramente ou nunca atingem sob outras condições, e constitui experiência agradável para os interessados entregar-se tão irrestritamente às suas paixões e assim fundirem-se no grupo e perderem o senso dos limites de sua individualidade. A maneira pela qual os indivíduos são assim arrastados por um impulso comum é explicada por McDougall através do que chama de princípio da indução direta da emoção por via da reação simpática primitiva, ou seja, através do contágio emocional com que já estamos familiarizados. O fato é que a percepção dos sinais de um estado emocional é automaticamente talhada para despertar a mesma emoção na pessoa que os percebe.
Quanto maior for o número de pessoas em que a mesma emoção possa ser simultaneamente observada, mais intensamente cresce essa compulsão automática. O indivíduo perde seu poder de crítica e deixa-se deslizar para a mesma emoção. Mas, ao assim proceder, aumenta a excitação de outras pessoas que produziram esse resultado nele. E assim a carga emocional dos indivíduos se intensifica por interação mútua. Acha-se inequivocamente em ação algo da natureza de uma compulsão a fazer o mesmo que os outros, a permanecer em harmonia com a maioria. Quanto mais grosseiros e simples são os impulsos emocionais, mais aptos se encontram a propagar-se dessa maneira através de um grupo. Esse mecanismo de intensificação da emoção é favorecido por algumas outras influências que emanam dos grupos. Um grupo impressiona um indivíduo como sendo um poder ilimitado e um perigo insuperável. Momentaneamente, ele substitui toda a sociedade humana, que é a detentora da autoridade, cujos castigos o indivíduo teme e em cujo benefício se submeteu a tantas inibições. É-lhe claramente perigoso colocar-se em oposição a ele, e será mais seguro seguir o exemplo dos que o cercam, e talvez mesmo caçar com a matilha. Em obediência à nova autoridade, pode colocar sua antiga consciência fora de ação e entregar-se à atração do prazer aumentado, que é certamente obtido com o afastamento das inibições. No todo, portanto, não é tão notável que vejamos um indivíduo num grupo fazendo ou aprovando coisas que teria evitado nas condições normais de vida. E assim podemos mesmo esperar esclarecer um pouco da obscuridade tão frequentemente encoberta, ou melhor, coberta, pela enigmática palavra sugestão. Aqui, né, é que o Freud vai começar a colocar sobre as questões do que nós estávamos falando, né, do líder em um grupo. Por quê? Na medida em que se está em um grupo, o que acontece? Nós já falamos sobre isso, né? O indivíduo passa a ter características em que individualmente ele é observado, como falamos, né, em uma leitura anterior. Em um show, por exemplo, o indivíduo está lá dançando, está se requebrando, está fazendo ali todos aqueles movimentos em que individualmente ele não faria. Ele bateria o pé, ele bateria a mão na perna, ficaria sentado ou em pé em algum lugar, mas sem estar ali contagiado, né, pelo grupo. E o Freud quer colocar nessa sugestão todo um processo de que, na verdade, né, ele diz, né, nesse trecho, né, portanto, não é tão notável que vejamos um indivíduo num grupo fazendo ou aprovando coisas de que teria evitado nas condições normais de vida. E assim podemos mesmo esperar esclarecer um pouco da obscuridade tão frequentemente coberta pela enigmática palavra sugestão. É justamente isto que o Freud quer chegar. O que é a sugestão? Essa palavra se torna enigmática no momento em que tanto Le Bon quanto McDougall falam que a partir da sugestão há um contágio emocional e esse contágio emocional se dá por uma sugestão. Mas essa sugestão vem de onde? Que fator é esse que promove, né, essa sugestão? Existe algo aí. E o Freud vai colocar que em um grupo, né, a pessoa começa a ter ali, né, ele diz assim: um grupo impressiona um indivíduo como sendo um poder ilimitado e um perigo insuperável. Quer dizer, o grupo diz ao indivíduo que ele ali é muito poderoso e, ao mesmo tempo, né, ele é um perigo, né, insuperável. O grupo tanto tem muito poder, quanto também é muito perigoso. Então não se deve mexer com aquele grupo. Nós vemos isso, por exemplo, terminei de assistir ontem a segunda temporada, são 2 temporadas, da série Classe dos Heróis Fracos, na Netflix. Uma série que trata de bullying, né, nas escolas, entre adolescentes, sul-coreanos e tal. E é muito interessante porque nós vemos que as atitudes, né, de um indivíduo, quando ele está em um grupo, e ele se sente fortalecido, e quando ele está
muitas vezes fora daquele grupo em que ele é desafiado, e a atitude dele se mostra completamente diversa. Muitas vezes é a atitude mesmo até daquele adolescente, né, que sofre o bullying. Ele, quando desafiado e está a sós, ele tem o mesmo tipo de reação, né? Aquela reação que ele chamaria de uma reação covarde, né? Então, realmente, nós temos que ficarmos muito atentos, né? A observarmos isso mesmo. A pessoa, quando está em um grupo, ela se sente poderosa, ela se sente perigosa, porque ela, em meio ao grupo, ela está em bando, então é invencível, né? Mas e ela sozinha? Ela não tem poder, ela não está voltada para as mesmas crenças, para as mesmas possibilidades. E continua Freud dizendo assim: momentaneamente ele substitui toda a sociedade humana, que é a detentora da autoridade, cujos castigos o indivíduo teme e em cujo benefício se submeteu a tantas inibições. Quer dizer, para nós fazermos um bom convívio social, os contratualistas, por exemplo, como Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, né, e outros. Kant é outra proposta. O Kant explica também sobre isso, né? Mas Rousseau, Montesquieu e outros falam, né, das questões desse contrato invisível da sociedade, né? Para nós vivermos bem em sociedade, obviamente, nós inibimos determinados impulsos nossos para que nós possamos, né, ter um bem-estar. E nós colocamos um poder, né, para a organização da sociedade em um outro. Esse outro é o Estado, né? Então o Estado, ele representa a lei, representa, vamos dizer numa linguagem freudiana, um superego, né, que está dizendo isso pode, isso não pode, né? Dentro da legislação existe isso. Se você for contra a legislação, tem o judiciário para te julgar e tem o executivo para executar, né, aquilo que foi colocado de pena para você. Então, o grupo, ele passa a ter esse tipo de autoridade, né? Como nós colocamos para o Estado, o grupo também nós colocamos autoridade nesse grupo, assim como nós colocamos para o Estado. E aí se torna um poder máximo e perigo, né? Quem pode enfrentar esse grupo? E esse é um problema, porque daí surge, por exemplo, situações como fascismo, nazismo, né? Ditaduras das mais diversas, seja de extrema-direita, seja da esquerda, como o comunismo, né? No sentido do marxismo e leninismo, né? Na época lá de Lenin, Stalin na Rússia, isso também, né, não deixou de ser uma ditadura que matou tanto quanto Hitler matou pessoas na Segunda Grande Guerra Mundial. É-lhe claramente perigoso colocar-se em oposição a ele, e será mais seguro seguir o exemplo dos que o cercam e talvez mesmo caçar com a matilha, isto é, a pessoa sempre chama o outro para perto. Se for uma pessoa que se oponha, vai ficar perigoso para essa pessoa, né? Essa pessoa não deve ser contra, ela deve estar a favor desse grupo, né? Então, o McDougall, né, ele argumenta que os grupos podem desenvolver uma organização que vai mitigar o quê? Efeitos negativos da mentalidade de massa, né? Ele também propõe que com uma estrutura e tradições, né, compartilhadas, o grupo ali, né, geralmente, como o Freud colocou em outro momento, né, o grupo acaba tendo uma estrutura conservadora, né, no sentido de não admitir outras possibilidades de avanço. Então, essa estrutura, essas tradições compartilhadas, um grupo pode alcançar uma forma superior de fundamento mental coletivo, né? Como no caso, aí, citando a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eles se colocavam como
uma forma superior de fundamento mental coletivo quando se falava que a raça ariana, né? Raça, já dissemos, é um conceito não científico, né? É um conceito social também complexo, né? Que até prefere-se falar etnia, não raça, para se colocar aí como superior, né? Os arianos são superiores, é um mental coletivo que supera, né, qualquer outro tipo de grupo, qualquer outro tipo de etnia que não vai estar tão avançada quanto eles, né? E assim, fizeram, né? Lembrando aqui a Segunda Grande Guerra, já que estamos falando sobre ela, houve propostas realmente não de renúncias ou grandes abnegações, nada disso, foi um sentido extremamente negativo. Agora, deram grande desenvolvimento a uma inteligência, né? Desenvolveram diversos tipos de medicamentos, né? As pesquisas científicas feitas com métodos terríveis, porém não deixaram de trazer os avanços, né, necessários para determinadas áreas, por exemplo, da farmacologia, né? Mas continuemos a nossa leitura. E aí também o Freud ele reconhece essa perspectiva que o McDougall fala. Ele reconhece isso aí. Mas ele mantém a ênfase nos laços emocionais, né? Especialmente os laços emocionais, que são os laços libidinais, né? E aí é que o Freud chega ao ponto, né? Esses laços libidinais, essa energia sexual que unem os membros do grupo, né? Isso está unido. Se tem os mesmos propósitos, se tem os mesmos objetivos, se consideram fortes por estarem ali unidos. As tradições são totalmente defendidas, né? Haja vista grupos, por exemplo, né? Em nosso país, quando defendem a chamada família tradicional brasileira, né? E que eu falo, o que é a família tradicional brasileira, senão a família dos povos originários daqui, dos indígenas? E que formato tinham essas famílias nas suas diversas comunidades? Se fizermos um estudo antropológico, vamos ver formatos completamente diferentes do formato que se fala de uma família tradicional brasileira, que remete ao quê? Ao europocentrismo, né? Remete àquela família de um homem, uma mulher e filhos. O famoso comercial de margarina, né? Em que está todo mundo feliz, né? Aquela família tradicional, mas a família tradicional brasileira não é essa. E aí nós vamos pensar nesses grupos que ficam, né, com uma intensidade de defender isso, mas individualmente, quando, por exemplo, se conversa com pessoa que defende isso, se vê muitas vezes propostas diferenciadas, pensamento diferente. A pessoa, não, eu respeito a família homoafetiva, eu respeito aquela família, uma mãe solo, uma família unipessoal, né, a pessoa que mora sozinha. Há todo esse tipo de defesa, né, em que a pessoa coloca. E aí, quando está num grupo, muda a mentalidade, né, não tem mais um pensamento crítico, o pensamento não abrange, não se amplia mais, ele se reduz, né, porque está voltado para o que um grupo defende. E isso tem a ver com essa energia sexual, essa libido que está ali presente e que se movimenta nessa efervescência, né? Essa efervescência desse grupo, né? E aí a libido é colocada para fora. Continuemos aqui a nossa leitura, que já está terminando. McDougall não discute a tese relativa à inibição coletiva da inteligência nos grupos. Diz que as mentes de inteligência inferior fazem com que as de ordem mais elevada desçam a seu próprio nível. Estas últimas são obstruídas em sua atividade, porque, em geral, a intensificação da emoção cria condições desfavoráveis para o trabalho intelectual correto, e, ademais, porque os indivíduos são intimidados pelo grupo
e sua atividade mental não se acha livre, bem como porque há uma redução em cada indivíduo do seu senso de responsabilidade por seus próprios desempenhos. O juízo com que McDougall resume o comportamento psicológico de um grupo não organizado simples não é mais amistoso do que o de Le Bon. Tal grupo é excessivamente emocional, impulsivo, violento, inconstante, contraditório e extremado em sua ação, apresentando apenas as emoções rudes e os sentimentos menos refinados. Extremamente sugestionável, descuidado nas deliberações, apressado nos julgamentos, incapaz de qualquer forma que não seja a mais simples e imperfeita das formas de raciocínio, facilmente influenciado e levado, desprovido de autoconsciência, despido de autorrespeito e de senso de responsabilidade, e apto a ser conduzido pela consciência de sua própria força, de maneira que tende a produzir todas as manifestações que aprendemos a esperar de qualquer poder irresponsável e absoluto. Daí seu comportamento assemelhar-se mais ao de uma criança indisciplinada ou de um selvagem passional e desassistido numa situação estranha, do que ao de seu membro médio, e nos piores casos ser mais semelhante ao de um animal selvagem que ao de seres humanos. Nós vemos, né, como eu citei aquela série clássica Os Heróis Fracos na Netflix, justamente isso, né, o ser humano que chega a um ponto de agir como uma expressão aqui, né, do McDougall, um selvagem passional, né, ou como um desassistido numa situação estranha, né, e em piores casos até semelhante a de um animal selvagem, né, colocando então todos os seus instintos, né, mais primitivos para fora, né, realmente como se tivesse aquele ser humano regredindo, não uma regressão no sentido psicanalítico, mas tradicionalmente a gente fala de uma regressão a uma fase infantil, né? Mas uma regressão aí a esse estado animalesco, né? Como se deixasse de se estar num psiquismo humano para viver propriamente um psiquismo animal regido, né? Até então, e hoje isso já não é mais assim, né, pelas experiências neurocientíficas, mas até então considerado como um ser regido somente pelos instintos, sem nenhum tipo de inteligência nem de consciência. E hoje a gente sabe que os animais, eles, né, têm consciência, né, têm uma vida interior, eles têm emoções, sentimentos, né. Por isso, né, se explica muitas vezes, né, aquilo que uma das minhas irmãs, né, como eu gosto muito de animal, minha irmã mais velha, se um cachorro soubesse a força que tem, ele não temeria um ser humano, ele não ficaria com aquela vida interior mal, né? Ele atacaria, né? E mostraria aquele ser humano quem é que manda. Mas muitas vezes, né, aquele ser humano maldoso que maltrata o bichinho, aquele bichinho entra naquele trauma, né? Fica traumatizado, fica choroso, fica com temor, né? E quando vê qualquer ser humano treme e late, né? Querendo agredir, mas no fundo não agride. E se o bichinho apanhar, coitadinho, ele fica com medo tremendo. Mas realmente eu concordo com minha irmã. Se eles soubessem, tivessem a consciência da força que tem, mas o cérebro de um cachorro, de um gato, isso é a inocência de uma criança de 2, 3 anos. A inocência de uma criança de 2, 3 anos, aquela criança jamais vai identificar como tadinho uma criança que sofre tipo de abusos, né, violentos assim. Acho que aquela pessoa vai fazer aquilo e que ela vai fingir um carinho para depois bater, né? É muito triste, isso dói muito, né? Dói muito na gente falar de maus tratos animais, maus tratos infantis, né? E seres humanos diversos maltratando seres humanos, né? Dói muito porque não é esse o mundo que se deseja, né? Deseja-se realmente um mundo melhor, um mundo sem violências físicas, sem violências verbais, que todos os seres
vivem em harmonia, né? Se nós não tivermos essa dor, né, e não ter essa dor somente no sentido de eu amo a humanidade. Um escritor russo, não me lembro agora se Dostoiévski ou Tolstói, acho que Dostoiévski falou: é muito fácil amar a humanidade e muito difícil amar ao indivíduo que está ao seu lado. Né? Não devemos agir dessa forma. Eu amo a humanidade e, de repente, o que nós estamos fazendo para quem está ao nosso lado, o que nós estamos fazendo em prol, por exemplo, de animais que estejam, né, como indefesos que são, precisando de nós, né? Nada daquelas ideias antigas de o gato, o cachorro, eles se viram. Não, não se viram, não. Né? E quantas vezes unem-se grupos para maltratarem também, né? Esses bichinhos, mostrando ali, descendo aí sim a esse psiquismo perverso, né? Esse psiquismo selvagem que os torna animalescos, né? Bestializados. Né? É muito triste sabermos que a condição humana chega a esse ponto. Continuemos. De uma vez que McDougall contrasta o comportamento de um grupo altamente organizado com o que acabou de ser descrito, estaremos particularmente interessados em saber no que essa organização consiste e por que fatores é produzida. O autor enumera 5 condições principais para a elevação da vida mental coletiva a um nível mais alto. A primeira e fundamental condição é que haja certo grau de continuidade de existência no grupo. Esta pode ser material ou formal. Material, se os mesmos indivíduos persistem no grupo por certo tempo, e formal, se desenvolveu dentro do grupo um sistema de posições fixas que são ocupadas por uma sucessão de indivíduos. A segunda condição é que em cada membro do grupo se forme alguma ideia definida da natureza, composição, funções e capacidades do grupo, de maneira que, a partir disso, possa desenvolver uma relação emocional com o grupo como um todo. A terceira é que o grupo deva ser colocado em interação, talvez sob a forma de rivalidade, com outros grupos semelhantes, mas que dele difiram em muitos aspectos. A quarta é que o grupo possua tradições, costumes e hábitos, especialmente tradições, costumes e hábitos tais que determinem a relação de seus membros uns com os outros. A quinta é que o grupo tenha estrutura definida, expressa na especialização e diferenciação das funções de seus constituintes. De acordo com McDougall, se essas condições forem satisfeitas, afastam-se as desvantagens psicológicas da formação de grupo. A redução coletiva da capacidade intelectual é evitada, retirando-se do grupo o desempenho das tarefas intelectuais e reservando-as para alguns membros dele. Parece-nos que a condição que McDougall designa como sendo a organização de um grupo pode, mais justificadamente, ser descrita de outra maneira. O problema consiste em saber como conseguir para o grupo exatamente aqueles aspectos que eram característicos do indivíduo e neles se extinguiram pela formação do grupo, pois o indivíduo, fora do grupo primitivo, possuía sua própria continuidade, sua autoconsciência, suas tradições e seus costumes, suas próprias e particulares funções e posições, e mantinham-se apartado de seus rivais. Devido à sua entrada num grupo inorganizado, perdeu essa distintividade por certo tempo. Se assim reconhecemos que o objetivo é aparelhar o grupo com os atributos do indivíduo, lembro que em 1922, da presente obra, quando diz que prover a mente grupal desse tipo significa uma hipóstase dela, ou seja, implica uma atribuição a ela da independência dos processos mentais no indivíduo. Né? Então, aqui, né, simplificando, o que o Freud, né, conclui dessas questões, né? Ele observa que tanto Le Bon quanto McDougall descrevem fenômenos importantes, né? Mas não explicam por que os indivíduos se comportam dessa maneira em grupos. Né? O que faz os indivíduos se comportarem de maneira diferente em grupos e da forma como eles se comportam individualmente? Qual é esse fator? Nós já vimos
o fator libidinal, a figura de um líder, a questão do grupo exercer todo esse fascínio de um poder e de um perigo, né? Como se a pessoa estando em um grupo fosse totalmente poderosa, estivesse em um meio totalmente invencível, né? Um perigo insuperável. E aí o Freud introduz, né, a ideia de que a dinâmica grupal está ligada ao ego ideal, né? Mais tarde ele vai chamar isso de superego, né? Ao ego ideal. Existe um eu ideal, né? E a relação com uma figura de autoridade, o líder, né? O líder diz, isso pode, isso não pode, o nosso grupo está estruturado de determinada forma, nossas tradições são essas, nós vamos seguir por esse caminho, né? E esse líder, ele tem toda essa relação de autoridade, né? E ele ali é como o pai, né, dos povos primitivos, que o Le Bon vai falar, que o próprio Freud vai citar em sua obra Totem Tabu, né, fazendo ali o que eu chamo que Freud faz, uma antropologia psicanalítica, né. Claro que hoje tem lá suas considerações a serem feitas, né, mas não deixou de ser um estudo e muito válido para ser estudado, né, ainda hoje. E é bem interessante que quando nós estudamos, né, os povos originários, nós vemos justamente essa organização com suas tradições, com suas estruturações e o respeito, né, a essa figura de autoridade, mesmo o temor a esse pai primeiro, né, a esse pai originário. E o líder representa isso, né, é o líder do clã, é o líder do grupo, né, e ele é a figura de autoridade que diz, né, isso pode, isso não pode, é o eu ideal, é aquilo que eu entendo que seja bom para mim, é bom para mim, eu estou nesse grupo, é bom para o grupo, então toda a sociedade deve seguir e ninguém deve ir contra. E é esse eu ideal também de que todos vão abaixar a cabeça, todos vão respeitar, né? Então existe aí um autoritarismo que começa a se fazer, né? E aí esse eu ideal, esse superego, ele está distorcido, né? Ele está distorcido, ele não está equilibrado, por exemplo, pela censura que o ego, né, faz às suas questões. O ego aí é a consciência, né? E o grupo para Freud é mantido unido por ligações afetivas, né? A libido, né? E a dissolução desses laços levaria ao colapso, né, da coesão grupal. Aquele grupo não estaria mais coeso desde o momento que o que eu desejo, né, não é mais correspondido, né, pelo que o grupo deseja. Então, desfeito esse laço por alguma questão, por uma discussão em grupo, por alguém que coloque alguma coisa, né, individualmente para aquele membro do grupo, e aquele membro daquele grupo vai colocar aquilo no grupo, vai colocar de uma forma, né, também ali revoltosa. O que acontece? Começa ali laços a se dissiparem. E aquele indivíduo pode deixar de ser membro daquele grupo, ou o próprio grupo começa a perder a sua coesão, porque outros começam a falar, né, também de determinadas questões. Ou então veem que o que aquele membro falou individualmente tem sua razão de ser. E o que é que eles estão a fazer ali? E quando esse laço libidinal, essa energia sexual não passa a ser mais direcionada em um mesmo sentido, o grupo perde a sua coesão, ele se dispersa, porque não faz mais sentido estar coeso, não faz mais sentido porque cada um está agora vivendo o seu próprio desejo, né? Aquele inconsciente, né, que está ali presente, aquela energia sexual que está ali unindo a todos, aquele inconsciente, na verdade, ele não é um inconsciente coletivo, ele é um coletivo inconsciente. Quando aquele coletivo inconsciente ele se dispersa, começa a vir
todo o processo dos valores que aquela pessoa individualmente teve, aquilo que ela sempre seguiu, e que de repente ela se vê num grupo sem seguir, né? A se desfazer dos seus valores, das suas tradições próprias, né? Da sua própria autoconsciência. E aí sim, o grupo se desfaz. Semana que vem, sem atrasos, espero que a internet não me deixe na mão como deixou hoje, mas fizemos a live. Vamos estudar o capítulo 4, também é um capítulo pequeno, né? Que tem sugestão e libido, né? Tem apenas 4 páginas. E nós vamos então também trazer aí mais elementos, né? Para nós estarmos comentando, né? Nesse estudo do trabalho Psicologia de Grupo e Análise do Eu, de Freud. Fiquem bem.